Hoje é dia 5 de novembro de 2025. Há muita coisa por acontecer no Oriente Médio. Nós vamos lidar com essas coisas todas no tempo apropriado, em breve. Mas o tema do dia é a vitória do Zohran Mamdani nas eleições de Nova York, nas eleições para prefeito de Nova York. E a pergunta que eu quero fazer é: será que há nisso realmente uma revolução? Ou será que teremos um pouco do mesmo? Então, para hoje eu preparei um textinho, né? Então, a pergunta é: será que a eleição vai se revelar uma revolução ou será que teremos decepções pela frente? Primeiro, é muito importante eu dizer e repetir que eu não moro em Nova York e não moro nos Estados Unidos. Eu já morei em Nova York por 2 anos, mesmo quando eu morei lá, eu nunca incorporei, digamos, a ideia de que eu era cidadão americano e que, portanto, teria que me envolver com a política americana como se fosse um cidadão. Então, por isso mesmo, diferentemente de muita gente no Brasil e no mundo, a imprensa incluída, eu não lido com as eleições nos Estados Unidos como se eu fosse um cidadão que estaria escolhendo os seus governantes. A verdade é que eu posso até simpatizar ou concordar com opções políticas que esse ou aquele candidato faça, e especificamente com o Mamdani, para a cidade que ele vai governar. Então, ele, por exemplo, tem um foco na redução do custo de vida e acho isso ótimo, mas como ele não vai ser prefeito de São Paulo, eu não me relaciono com o assunto como se ele fosse o meu futuro prefeito, certo? Então, não é por essas pautas que são de interesse, digamos, local, né, que eu vou julgar uma pessoa como Mamdani ou o fato de que alguém como Mamdani ganhou as eleições. Porque, é claro, alguém poderia dizer: mas que direito você tem de julgá-lo? Se não sou eleitor dele, eu não teria, em princípio, o poder ou o direito de julgá-lo enquanto personalidade ou enquanto político. Eu digo julgar no sentido mais genérico. Nós todos podemos nos pronunciar sobre o que vemos nas outras pessoas, especialmente quando essas pessoas são pessoas públicas, né, que pretendem ter uma atuação sobre o mundo. Então, como eu digo, não vai ser como futuro prefeito meu que eu julgarei o Mamdani, mas eu quero olhar para a eleição dele e para ele mesmo por outros critérios, né? Quero fazer esse julgamento levando em conta outros critérios. Que critérios são esses? Como eu estou olhando para isso desde fora, o que me interessa na política estadunidense são os efeitos do que acontece lá para o resto do mundo. Para o Brasil, certamente, para a Palestina, e também, de modo mais geral, para o que vai acontecer com a distribuição de poder, normalmente nesses tempos em que eu tenho dito que nós estamos assistindo a uma decadência gradual dos Estados Unidos e a uma redistribuição também gradual do no mundo, com o surgimento de outros atores que dividem o espaço de tomada de decisão com os Estados Unidos. Então, como eu digo, é claro, além com os efeitos do que acontece lá para o resto do mundo, é claro que também, se houver alguma coisa nova a aprender, algo de novo a entender a partir do que acontece lá,
tanto melhor. E talvez até a maior parte do meu comentário de hoje vai estar classificada nessa segunda categoria, que é o que há para entender ou para aprender com o que aconteceu lá. A primeira coisa a dizer é que é de fato impressionante a capacidade do sistema americano, eu não vou dizer democracia americana, porque de fato eu acho que sob o véu, né, da democracia americana existe, na verdade, um sistema que provavelmente é mais próximo da oligarquia, mas é uma oligarquia que permite, né, um certo grau de liberdade, permite até um grau razoavelmente importante de liberdades, mas que, no final das contas, acaba permitindo a alguns poucos o controle do que há de essencial no sistema. Tá? Então, por isso eu não direi democracia americana, mas direi sistema americano. Mas é impressionante, realmente, a capacidade desse sistema de produzir oportunidades para pessoas como Mamdani ou outras, né, aparecerem na política. Então, o que eu quero dizer com isso? Lembremos que Mamdani, primeiro, nasceu em Uganda, ele é filho de pais indianos, é muçulmano e agora é prefeito da cidade que talvez seja a cidade mais icônica do mundo. Tá? Então, é preciso, de algum modo, apreciar, respeitar, reconhecer esta capacidade, porque não está dado que isso possa acontecer em qualquer lugar e que isso possa acontecer em qualquer lugar do Ocidente desse mesmo modo. Tá? Então, é algo que eu reconheço. Tem razões para isso, tem explicações para isso. Eu já falei sobre essas razões de modo passageiro em alguns outros vídeos, mas eu lembro aqui que tem algo, por exemplo, a ver com o sistema eleitoral distrital americano, que, na verdade, acaba reduzindo o número de candidatos, normalmente a 2 em determinado espaço, em determinada eleição. Normalmente se reduz a 2, é um sistema bipartidário, e, portanto, as chances de uma pessoa vencer uma outra pessoa são maiores do que, por exemplo, um sistema em que no Brasil alguém teria que vencer um grande número. Então, alguém como Mamdani, que reúna determinadas características, determinadas capacidades, que entenda o eleitorado de um certo modo, mesmo venha ele de onde vier, ele às vezes consegue furar essa bolha, e nós já vimos isso, por exemplo, com outras pessoas que foram eleitas ao Congresso americano. Né? Então, há algo de impressionante aqui, algo a ser levado em conta, a ser respeitado mesmo, eu diria. Mas, por outro lado, tem, em alguma medida, essa vitória do Mamdani confirma o fato de que a integração político e econômico estadunidense não demandam uma assimilação cultural como aquela que é exigida, por exemplo, na França. Então, alguém como Mamdani, apesar das suas especificidades, né, especificidade étnica, ou seja, alguém de origem indiana, religiosa, ele é muçulmano, e de origem culturalmente, né, ele combina algo da cultura, claro, muçulmana, algo da cultura indiana, asiática e algo da cultura africana, já que em alguma medida tem a sua infância, né? Se deu em 2 países da África, mas depois ele vem muito cedo para os Estados Unidos, mas eu estou falando de um banho cultural em que o pai dele estava totalmente inserido no universo africano. O pai dele é um especialista, né, em estudos africanos, descoloniais, pós-coloniais, e passou muito tempo da sua vida de intelectual na África, né? Então, apesar dessas especificidades que colocariam, digamos, Mamdani fora do banho
comum americano, né, ele consegue encontrar o seu lugar na política americana por uma razão que é esta que eu quero oferecer como contraponto àquela abertura do sistema. Eu que vivi um tempo da vida, né, na França e um outro tempo nos Estados Unidos, eu tinha chegado à conclusão de que havia uma grande diferença no processo de integração dos estrangeiros ou dos diferentes, dos imigrantes, dos outros, nos Estados Unidos e na França. Como eu disse, o sistema francês ele demanda mais do que integração, ele demanda uma assimilação tão completa quanto possível, inclusive culturalmente, ideologicamente. E é por isso que a gente vê que, diferentemente, por exemplo, do Reino Unido, na França é difícil você conceber a ideia de um político muçulmano que avance de modo importante na política francesa. Acontece mais com as mulheres de origem árabe, africana ou muçulmana, mas acontece muito pouco com os homens, porque a França sempre mandou este recado para o mundo, de que ali precisa virar francês em todos os sentidos possíveis. Enquanto que nos Estados Unidos a integração ela se dá mais pela integração das pessoas enquanto sistema político e econômico. Quer dizer, você precisa se integrar ao modo de vida americano, você precisa ter conta em banco, cartão de crédito, fazer o seu mortgage, você precisa se integrar no sistema econômico americano e, quando você vai fazer parte da elite econômica e política e intelectual, você precisa fazer o percurso que será o percurso de todos os componentes dessa elite. Então, você pode, como dizia eu, você pode fazer parte de um gueto, você pode fazer parte do seu grupo, você pode ser judeu-americano, você pode ser afro-americano, você pode ser muçulmano-americano, latino-americano, mas naquilo que interessa, que é o funcionamento do sistema econômico, social e político, você tem que estar integrado ao sistema que é puxado por esta integração econômica. O que eu quero dizer é que Mamdani, apesar dessas especificidades, ele percorreu um caminho que faz dele um integrante típico da elite do país. Então, ele é filho de um experiente, reputado, cosmopolita professor universitário e é filho de uma diretora de cinema mundialmente conhecida e igualmente cosmopolita. E, além disso, ele passou pelas melhores instituições de ensino nos Estados Unidos, ou seja, em alguma medida, Mamdani ele não é só um bom membro da elite intelectual americana, mas ele é também um típico nova-iorquino. Então, ele não é necessariamente um estrangeiro. Ele domina a linguagem e o imaginário da maioria dos nova-iorquinos. Ele cabe perfeitamente naquela cidade e cabe perfeitamente na posição de representar esta cidade. Mais uma vez, eu estou dizendo que, ao mesmo tempo que há uma abertura na política americana, há também um fechamento, no sentido de que você precisa passar por um percurso e checar algumas caixinhas, né, do sistema americano para avançar, mas digo aqui que justiça seja feita, talvez o sistema dos Estados Unidos seja especialmente aberto, mais aberto do que outros que a gente pode encontrar por aí, para pessoas que em outros lugares conheceriam barreiras mais difíceis de transpor. E, então, ele talvez seja um sistema especialmente aberto para quem tiver, digamos, bem no estilo, né, americano, para quem tiver aquela força de vontade do chamado vencedor, né? Vocês
conhecem a centralidade do conceito de loser e winner no sistema americano. Quer dizer, quem se quiser um vencedor, ele terá chances de, e claro, pagando o preço, né? E se for razoavelmente inteligente e adaptado, né? Ele conseguirá achar o espaço no sistema americano para avançar nesse American Way of Life e encontrar sucesso, mesmo sendo, digamos, de cor, ou sendo muçulmano, ou sendo estrangeiro, tendo nascido fora. Desde que ele domine os códigos, ele consegue encontrar esse caminho que talvez em outros lugares a gente não veja tão facilmente. Mas, mais uma vez, isso também significa que há limites à liberdade do que se pode fazer e dizer quando alguém se insere nessa política estadunidense. Então, eu vou só mencionar alguns exemplos, como, por exemplo, Obama, a deputada Ocasio-Cortez ou a Ilhan Omar, que, tendo, digamos, essas características de especificidade, né? O Obama sendo negro, a Ocasio-Cortez latina, o Obama tendo um pai muçulmano, a Ilhan Omar sendo de origem palestina, eles conseguiram encontrar esse caminho, conseguiram chegar a determinadas posições, mas, primeiro, para chegar ali, é preciso fazer algumas concessões e respeitar alguns limites, e depois que se chega, você também se vê forçado a respeitar alguns limites, e todos esses que eu mencionei aqui tiveram que pagar esse pedágio, né? O pedágio mais simples de identificar é aquele da questão palestina e da relação com Israel. Então, a pergunta é, qual é a novidade em relação a Mamdani? E a minha resposta principal, do meu ponto de vista, do lugar de onde eu estou olhando, é esta. Até pouco tempo atrás, eu dizia e podia dizer com máxima segurança que era impossível, praticamente, um político dos Estados Unidos ser eleito para um cargo realmente importante se ele ousasse se posicionar contra as políticas israelenses. Tá? Isso era verdade verdadeira. Agora, Mamdani, me parece essa a odd, certo? De fato, Mamdani ganhou a eleição para prefeito de Nova York, e não é qualquer cidade, é a cidade com a maior comunidade judia do mundo, mesmo tendo denunciado claramente, sem recuar, o genocídio em Gaza e tendo colocado o genocídio na conta do Estado de Israel e não na do governo. Já a mãe do Mamdani, a cineasta, né, diretora Mira Nair, tinha boicotado lá em 2013 e tinha boicotado Israel e denunciado o apartheid e a ocupação, ou seja, é algo que ele está sendo fiel a algo que ele aprendeu e viu, testemunhou, conheceu em casa, com o pai intelectual, estudioso, com a mãe, comprometidos, portanto, com determinadas pautas, determinadas agendas. Ele foi fiel a esta pauta, foi claro ao ser fiel à pauta e não recuou em momento nenhum. Norman Finkelstein, que é um professor judeu estadunidense também, durante a campanha ele dizia, olha, o maior erro que o Mamdani pode cometer é ceder às pressões e começar a recuar na sua posição em relação a Israel. Ele, de fato, não recuou, se manteve firme, e eu acho que essa foi uma das razões do seu sucesso. Então, por que isto foi possível? E é esta grande lição que eu tiro. Ao mesmo tempo, a vitória do Mamdani é sinal
de algo muito importante que acontece nos Estados Unidos e no Ocidente de modo geral, mas certamente nos Estados Unidos, que é a mudança radical na opinião pública, especialmente entre jovens, inclusive entre os judeus, sobre a Palestina e Israel. Então, aqui a eleição do Mamdani é um sinal muito importante dessa mudança também radical, também importantíssima. E é também, ao mesmo tempo, né, um sinal do enfraquecimento, ainda que seja um enfraquecimento relativo, da força do lobby pró-Israel. Isso tudo é realmente relevante. Mas, é claro, não se pode subestimar a força do establishment político estadunidense. Basta lembrar que o próprio Partido Democrata, ao qual o Mamdani pertence, não queria que ele fosse candidato e tentou mesmo impedir a sua candidatura. Então, o que fica em aberto aqui é, veremos se ele, como é que ele vai lidar com os desafios, eles não serão poucos, e se ele não será impedido de realizar as propostas que tem, especialmente aquela que é central na sua campanha, que é uma pauta, inclusive, que ganhou pontos por ser compreensível, né, para todo público, para todo o eleitorado, que era a questão da redução do custo de vida em Nova York, e também se ele não será forçado a recuar em relação a esta posição de princípio que tem em relação à Palestina e Israel. Ou seja, o grande teste ainda está por vir. Vamos ver se ele continuará a avançar na carreira política e se ele vai representar realmente um início de um movimento maior nessa mudança de perspectiva americana sobre a questão palestina. É isto por hoje. Espero que vocês apreciem este vídeo. Espero que, se tiverem gostado, né, se tornem assinantes do canal, membros, se quiserem, que ativem as notificações, que recomendem aos amigos, que encaminhem e que acompanhem as próximas produções do canal. Meu abraço e até logo mais.